Mesmo que vocês alguns já conhecem bem a ferramenta, já tenham usado há algum tempo, eu vou dar uma repassada em alguns conceitos para quem está chegando, não conheceu, não viu muito. Então a gente vai desde o básico e depois acaba avançando um pouco mais e tirar as dúvidas. Legal? Bom, inicialmente, a parte de atendimento, a gente tem basicamente duas formas principais da pessoa abrir chamados, né? Uma é por e-mail e a outra aqui direto na ferramenta. Também tem um terceiro canal que seria um formulário que dá para incorporar no site. Aí mais para frente a gente pode colocar para vocês para mostrar como funciona. A parte de chamados começa de que forma? Nas configurações do sistema, quando é criada uma conta, aqui embaixo eu coloco as especificações do meu servidor de e-mails, né? As informações do meu servidor de e-mails. Então eu tenho o protocolo dos e-mails, normalmente IMAP ou IMAP S com segurança, o host, a porta, essas informações, se você não tiver com o seu provedor, isso é bem fácil de conseguir. No caso que a gente usa o Google Apps, por exemplo, essa configuração é imap.gmail.com, a conta, suporte@acelerato.com e a senha que nós definimos. Então, como funciona essa notificação por e-mail? É uma caixa de e-mail, né? Todos os usuários, todas as pessoas que enviarem mensagens para esse endereço, suporte@acelerato.com, o Acelerato fica monitorando essa caixa de mensagens e criando chamados dentro da ferramenta. Então, aqui a gente pode ver na lista de chamados, vou pegar todos os clientes. Praticamente todas essas mensagens vieram de e-mails enviados pelos nossos clientes. Então, eu vou pegar um desses aqui de exemplo, que o Luiz acabou de abrir, agora há pouco. Ele enviou um e-mail do e-mail pessoal dele para o suporte@acelerato.com e acabou criando esse chamado, né, número 1810. Esse aqui, em cima, erro de direcionamento do site, é o assunto do e-mail. Aqui, o corpo da mensagem vem para a parte de baixo, onde está a descrição. Dá para ver até que tem a assinatura dele. Então, foi um e-mail realmente enviado. E ele está reportando, tirando uma dúvida ou reportando um problema que ele encontrou. Então, quando o Acelerato recebeu essa mensagem, deixa eu abrir os dados do usuário aqui, do Luiz, né, LC Dias, o e-mail do Luiz, ele sabe que o Luiz é da empresa Alanis e aí ele já joga diretamente, né, nos chamados dessa empresa. Então, eu posso monitorar todos os chamados de determinado cliente, facilmente consigo encontrá-los. Primeira coisa que a gente faz normalmente quando recebe um chamado é vir aqui e dizer quem é a pessoa que está atendendo aquele chamado. Então, se eu colocar aqui a lista de agentes, atribuir agente, ele mostra todas as pessoas que são da minha equipe de atendimento e eu posso definir, eu sou, por exemplo, eu sou como Bruno, eu digo, eu vou atender esse chamado, eu sou responsável por esse chamado. No caso, eu vou colocar o meu aqui, Luiz. E ele já mostra aqui no menu, no lado direito, Luiz como agente. Posso envolver outras pessoas. Então, internamente, eu preciso da ajuda de outra pessoa da minha equipe, do atendimento, ou do cliente mesmo. E eu vou envolver aqui, por exemplo, o Daniel. Né? Ok, já tem essas três pessoas participando desse chamado. Aqui embaixo, perdão, aqui a gente tem um fluxo do atendimento. Onde é configurado esse fluxo? No menu Configurações, Workflows. O que é isso? São os fluxos de trabalho que cada empresa tem. Então, no caso dessa versão do Acelerato, que é o atendimento.acelerato, a gente tem esse fluxo de atendimento. Contato inicial, quando a pessoa abre um chamado, a gente move para uma etapa em andamento,
Aguardando o retorno, quando a gente, por exemplo, diz que aquilo já foi resolvido e pede para o cliente avaliar se está realmente ok, e concluído é a última etapa do processo. Então, eu me coloquei nesse chamado. Se eu passar o mouse aqui em cima, ele mostra os detalhes do usuário, né? Posso configurar o telefone da empresa, e eu coloco que ele está em andamento. Ok, o cliente, a pessoa que abriu o chamado, recebe um e-mail informando, ó, o usuário Luiz, do Acelerato, moveu esse chamado de contato inicial para em andamento. Então ele sabe que aquilo está sendo resolvido. É interessante que o usuário pode acompanhar tudo por e-mail se ele quiser. Então, imagine um cliente que vocês tenham que ele não tem costume de acessar uma ferramenta ou vir aqui e abrir chamados por essa ferramenta. Ele vai enviar um e-mail para a equipe de vocês e vai receber uma mensagem de confirmação. O chamado número 1810 foi aberto com sucesso. Quando alguém dá uma resposta para o cliente, ele recebe também por e-mail essa notificação. Então, se o cliente não quiser acessar a ferramenta para ficar vendo esses detalhes, ele pode continuar trabalhando por e-mail. Tem muita empresa que trabalha dessa forma, todo atendimento por e-mail. A vantagem do Acelerato é que ele continua recebendo, continua trabalhando por e-mail, mas vocês têm tudo isso registrado numa ferramenta e tem a possibilidade de envolver mais pessoas, de colocar comentários, fazer uma conversa com esse cliente e deixar isso tudo registrado. Ok? Uma dúvida que sempre surge no início. Ok, eu abri o meu canal de comunicação com os meus clientes, mas pode ser o caso de uma empresa que não tem isso tão aberto para qualquer e-mail que chegar ser atendido pela equipe de suporte. Então, a gente tem essa opção de suspensão de tickets, que aqui no caso ela está desativada. Se eu coloco essa opção como ativada, o que acontece? Todas as mensagens que forem recebidas nesse e-mail que foi configurado logo aqui abaixo, suporte@acelerato.com, que não esse e-mail não estiver cadastrado na lista de usuários, ele vai para uma lista de chamados suspensos. Ou seja, eu não conheço aquela pessoa ainda e eu não quero que ela saia abrindo chamados. Então, no nosso caso, um exemplo aqui na Bluesoft, nós temos vários clientes. Nesses clientes, tem quais são as pessoas que têm a possibilidade de abrir chamadas, que têm a permissão para abrir chamadas, e todos os demais estão bloqueados por padrão. Então, se eu recebo um e-mail uma mensagem de um e-mail desconhecido, eu jogo ele na lista dos suspensos. Pode ser que um cliente tenha enviado uma mensagem de um e-mail que ele tem da empresa e às vezes ele esqueceu ou enviou errado através de um e-mail particular, por exemplo. Esse e-mail particular fica na lista de suspensos. Mas aí quando eu vou analisar essa lista de suspensos, que fica aqui em atendimento, chamados, essa bolinha vermelha, esse ícone, suspensos, no caso aqui a gente não tem nada nessa lista, ele mostraria que existe um chamado aqui suspenso e eu vejo, esse e-mail é do luiz@gmail.com, que é um e-mail particular. Ok, eu conheço o Luiz. Então eu vou lá e cadastro esse e-mail em um usuário que já existia no Acelerato. Aqui em configurações, usuários. Então, vamos dizer aqui que eu vou fazer uma busca aqui pelo Daniel. Daniel Faria. Ó, aqui eu tenho todos os e-mails que ele cadastrou. Ou eu cadastrei, ou ele entrou no perfil dele mesmo dentro do Acelerato e cadastrou esses e-mails adicionais. Então, de qualquer um desses e-mails que ele enviar a mensagem, o Acelerato vai entender que é esse mesmo usuário e vai criar um chamado. Se ele enviar de um outro e-mail que não esteja nessa lista, ele vai para a lista dos suspensos. Então, é assim que a gente controla se eu posso receber chamadas de qualquer pessoa ou só da minha lista de pessoas que eu tenho contato, que tem permissão para abrir os chamados daquela empresa.
Deixa eu só abrir aqui para ver se já tem alguma pergunta. Ainda não. Vocês fiquem à vontade aqui para colocar perguntas, por favor, na ferramenta, né, do GoToWebinar. E a gente eu vou guardando aqui, depois a gente vai respondendo ao longo da apresentação ou no final. Bom, legal. Eu não mostrei essa parte de configurações. É relativamente simples, né? Eu tenho o cadastro de organizações, que seriam os clientes que eu atendo. Então, esses aqui são alguns dos nossos clientes que estão usando o Acelerato. Temos casos de empresas, por exemplo, que eu tenho uma matriz e várias filiais. Tenho lojas, por exemplo. Aqui na Bluesoft a gente trabalha bastante com supermercados. Então, eu tenho supermercados e uma equipe central de atendimento, de TI, por exemplo, que atende essas diversas lojas. Nessa lista de organizações, esse cliente poderia colocar, por exemplo, loja 1, loja 2, loja 3. E aí eu saberia quem são os usuários de cada loja, em vez de configurar aqui como clientes, que normalmente a gente entende como clientes. Pode ser usado dessa outra forma também. As lojas, e dentro dessas lojas eu tenho quem são os usuários. Seria no menu configurações, usuários. Eu tenho, por exemplo, que a Alessandra, ela é usuária da empresa Bluesoft. É aqui que eu defino qual é a empresa onde ela participa. Quando eu venho aqui na lista de chamados, no menu lateral aqui à esquerda, tenho todas as organizações cadastradas e eu vejo quais são os chamados que cada uma tem em aberto. Aqui, por exemplo, tem um chamado em aberto dessa empresa. Eu posso ver o número de chamado, o título dele, o tipo do ticket, eu vou explicar mais para frente esses tipos, como cadastrá-los, as categorias que podem ser definidas também, quem é a pessoa que está prestando atendimento e quem foi que abriu o chamado. Então, o agente, esse termo agente, é sempre a pessoa que está prestando atendimento, solicitante é a pessoa principal que abriu o chamado. Okay? Prioridade alta, então o cliente na hora que vai abrir o chamado, o usuário final, ele pode definir essa prioridade, ou a pessoa que está prestando o atendimento pode definir também, ele vê a situação, ele vê o contexto daquele chamado e define uma prioridade baixa, média, alta ou urgente. O status dentro daquele fluxo de trabalho e há quantos dias aquele chamado está em aberto. Então, falando em prioridade, é interessante a gente entrar nessa questão de SLA, que é o nível de serviço, acordo de nível de serviço, né? Service Level Agreement. Aqui nas configurações, novamente, dentro das prioridades, dos tipos de prioridade, nós definimos quais são essas prioridades e qual é o tempo de resolução de cada uma delas. Então, no nosso caso, daqui do atendimento do Acelerato, nós configuramos que todos os chamados urgentes têm que ser resolvidos em até 1 hora. Prioridade alta, 4 horas, médio, 24 horas e baixa, 72 horas. Isso aqui é definido para cada tipo de empresa. E nesse relatório que nós temos de violação de SLA, são exatamente os chamados que estão há mais tempo do que aquilo que foi definido. Então, eu tinha 4 horas para fazer a solução desse item e ele já está há 12 dias parado. Aí eu vejo, poxa, por que esse chamado está tanto tempo parado? Eu entro nos detalhes e vou ver lá nos comentários. Tem vários comentários aqui, uma conversa que foi... Na verdade, não é bem uma conversa, é um monólogo, né? O cliente não respondeu e a gente está aqui fazendo perguntas para ele e ele não dá resposta, ele não nos fornece os dados. Por isso que está 12 dias parado e a gente não consegue dar andamento nesse caso. Então, poderíamos entrar em contato por telefone com ele ou entrar de outra forma para tentar resolver esse caso. Tá? Bom, o que mais? Aqui no atendimento
temos também outros relatórios que são interessantes. Então, o primeiro deles é a produtividade dos agentes. Aqui a gente está se entregando, tá? Se esse aqui é o atendimento do Acelerato, estamos mostrando os dados reais mesmo para apresentar para vocês. Temos aqui, nas últimas 24 horas, tivemos 4 chamados. 7 dias, 13 chamados. Em 30 dias, 48. Quem são as pessoas que estão cuidando desses chamados? Então, o Daniel, por exemplo, nos últimos 30 dias, ele ficou responsável por 22 chamados. E ele resolveu 30. Mas como assim ele resolveu mais do que tinha? Na verdade, ele já existiam chamados antigos em aberto, então ele durante o período ele resolveu 22 e ele foi responsável por 22, só que resolveu 30. Então ele resolveu todos os novos e mais aqueles que estavam pendentes, aqueles que estavam para trás. Muito bem, tá indo super bem. Aqui a gente tem essa outra coluna de satisfação do solicitante. O que é isso? E como é medido essa satisfação? Quando um chamado é fechado, quando ele é movido para a última etapa lá do fluxo, o cliente, a pessoa que abriu o chamado, né, o solicitante, recebe um e-mail pedindo para que ele seja avaliado. Então, como foi a avaliação? Como você avalia o nosso chamado? E aí ele pode dar uma nota, são algumas estrelinhas lá que ele pode colocar, e esse valor que aparece em percentual é uma média da satisfação desses clientes que eles responderam à pesquisa. Então, o Daniel, por exemplo, está com um grau de satisfação maior do que o meu aqui. Porém, nos últimos 7 dias, eu estou com 100% e ele está com 0%. Então, aqui tem medidas interessantes. Ao lado, a gente tem essa tabelinha de interações. Por que são interações? O número de comentários que foram feitos nesses chamados, né, nos chamados que a pessoa atendeu nas últimas 24 horas, 7 dias e 30 dias. Como que a gente usa esse número? Por que ele é importante? Eu posso ver, por exemplo, que eu tive 22 chamados e 74 interações, comentários foram feitos. Então, isso aqui pode nos dar uma base de se eu estou escrevendo muito para o cliente. Então, mandei uma mensagem para ele, ele respondeu. Mandei outra, ele respondeu. Mandei mais uma, ele respondeu. E aí o atendimento fica indo e voltando e não sai do lugar, ele não é resolvido. Então, uma forma de tratar isso, por exemplo, seria na prática, é o seguinte: eu tive ali duas, 3 interações com o cliente e não resolvi o problema dele, eu tento ligar para ele, tento entrar em contato para ver se consigo resolver da melhor forma possível, para não ficar só no texto, né? Tem chamados que ficam indo e voltando, e isso acaba deixando o cliente um pouco insatisfeito. Então é interessante medir o número de interações que são feitas com esses clientes. Um outro relatório que nós temos é esse acompanhamento de chamados. Aqui ele exibe em cada etapa do fluxo, do workflow, né, do fluxo de trabalho, quantos chamados estão em cada uma dessas etapas. Então, o Daniel, por exemplo, tem um chamado em andamento e eu tenho 2. Ele tem um chamado que está aguardando retorno de um cliente e eu tenho 2. Tem 15 que ele passou para concluído e eu com 21. Então eu vejo, por exemplo, esses 2 chamados que estão aguardando retorno, quais são? Clicando em cima do número 2, ele mostra aqui a lista desses chamados, né, quais são eles, prioridade, qual a empresa, quantos dias está aguardando. Então tem essa busca avançada que mostra esses detalhes. Ok. O que é legal também da gente mostrar dentro da parte de atendimento? Nós temos como configurar as equipes de atendimento. Então, no cadastro de equipes, no caso aqui do Acelerato, a gente tem apenas uma equipe chamada atendimento.
mas eu poderia ter várias equipes. E aí eu vinculo uma dessas equipes a cada cliente, a cada organização da minha lista de organizações. Então imagina que você tenha um cliente, a maioria dos clientes são atendidos por uma equipe A, e aí eu tenho um cliente especial, VIP, vamos dizer, que eu tenho uma equipe de atendimento VIP, por exemplo. E aí eu posso definir que todos os chamados que vierem dessa organização especial, quem vai atender são as pessoas dessa equipe VIP. Então, dentro da equipe, eu tenho aqui uma lista de quem são as pessoas que participam. Toda vez que um cliente abrir um chamado por e-mail, por exemplo, essa equipe é notificada. Então, cada um dos integrantes recebe uma mensagem. Ó, o usuário X abriu um chamado. E ele, no e-mail, ele coloca uma prévia do que é aquele chamado e um link para entrar aqui no Acelerato e continuar o atendimento. Começar o atendimento, na verdade. Então, dentro do cadastro do usuário, ele pode definir se ele deseja receber as notificações ou não. Então, tem pessoas da equipe de atendimento que querem trabalhar somente na ferramenta, somente aqui no Acelerato. Não querem ficar recebendo mensagens por e-mail. Então, aqui o próprio usuário pode definir se ele quer ou não receber novos chamados, novas ideias, novos comentários, notificações de movimentação dentro do fluxo, que seriam aquelas mudanças de etapa. Então, eu não quero ficar recebendo se eu mudei de contato inicial para aguardando retorno. Não quero receber o e-mail disso toda vez que alguém mudar. Então, eu desabilito essa opção. Ok? Então, dentro da parte de atendimento, basicamente são essas funcionalidades que nós temos. Temos como listar todos os chamados de todas as empresas que estão pendentes. Né? Temos 7 aqui no momento. Temos a lixeira, que seria, por exemplo, chamados que a suspensão de tickets não estava habilitada. Vamos imaginar esse cenário. Qualquer pessoa que enviasse e-mails poderia abrir chamados. Só que veio um e-mail de uma pessoa que eu não conheço, uma mensagem desejada, um spam, algo assim, e eu não quero ficar enxergando isso na minha lista de chamados pendentes. Coloco aqui, jogo esse chamado na lixeira. Eu vou pegar um dos chamados que nós temos aqui, por exemplo, e eu vou dizer que esse chamado não me interessa, clico aqui e vou jogá-lo na lixeira. Então ele vai para aquela lista que eu estava mostrando, que é a da lixeira. Voltando aqui na tela da lista de chamados, a gente tem esse link, visualizar meus chamados, que é interessante, é um jeito fácil da pessoa, do agente, filtrar apenas aqueles em que ele está envolvido. Então, daqueles 7, eu tenho 4 em que eu estou como agente. Então, eu vejo só os meus. Facilita no meu trabalho, no meu dia a dia. Aqui, nesse ícone vermelhinho, são os suspensos, que eu já havia comentado. E esse último ícone é uma visualização em quadro. O que é isso? Aquele fluxo de trabalho que nós temos, contato inicial, em andamento, aguardando retorno, concluído, eu consigo ver isso de uma forma mais consolidada, tudo numa única tela. Então eu sei que eu tenho 3 em andamento, e eu vejo que são esses 3 chamados. Consigo ver a prioridade, quem são as pessoas que estão envolvidas, e aí por aqui eu consigo mover de etapa. Clicando em cima do chamado e arrastando para a próxima etapa, eu posso dizer que esse chamado agora eu estou aguardando retorno. Então ele é uma forma legal, agradável de ver os chamados, em que estado que estão parados aqueles chamados. Então vamos ver, por exemplo, que aqui a gente tem um gargalo, tá? Muitas coisas estão paradas aguardando retorno de clientes. Então eu atuo em cima dessa lista. E quando o chamado está concluído e ele foi, o cliente já deu um ok, por exemplo, disse que aquilo realmente foi resolvido,
eu posso arquivá-lo. Eu jogo ele aqui para a lista de arquivados. Vou pegar um desses aqui de exemplo. Arquivar. Pronto. Ele sumiu da minha lista. Então, todos esses aqui eu vou jogando fora e estou arquivando esses chamados. Ou então, clicando dentro do número dele, essa última opção aqui de arquivar faz exatamente aquela mesma função que tinha lá no quadro. Dentro das configurações, vale falar também do arquivamento automático, que é o que? Muitos clientes acabam não dando um retorno, a gente moveu para a etapa de concluído, mas o cliente não se preocupou em vir aqui, fazer a avaliação do chamado, nos dizer se realmente aquilo foi resolvido. Então a gente tem um parâmetro aqui para dizer depois de quantos dias que o ticket foi resolvido, ele deve ser arquivado automaticamente. Então, no caso aqui, nós configuramos 21 dias. Depois de 21 dias que ele está resolvido e não houve nenhuma interação com o cliente, ele vai para arquivado automaticamente. Se esse parâmetro estiver como zero, que é o padrão, ele nunca é arquivado automaticamente. Sempre precisa de uma intervenção manual para arquivar esses chamados. Bom, dentro do ticket, do chamado, né? Chamamos de ticket, tem pessoas que chamam de ticket, aqui a gente colocou como chamado. Temos essa interface que não comentei muito a respeito dela. O que nós temos aqui? Primeiramente, já havia comentado do título, o fluxo de trabalho. Temos um link rápido, alguns links rápidos aqui em cima para ver, por exemplo, todos os chamados, para ver chamados apenas daquela empresa, daquela organização. Então fica fácil de voltar na lista dos chamados daquela organização. Temos aqui os dados básicos do ticket, então a descrição, como eu já havia falado, e aqui embaixo os comentários. Aqui nesse menu temos algumas opções interessantes, que são os dados principais, que eu já estou mostrando, as tarefas. O que são tarefas? Como vocês podem utilizar essas tarefas? Pode ser, por exemplo, um checklist que eu tenha. Então, o cliente não vai ver essas tarefas. Então, para resolver esse problema que ele reportou, eu preciso ter determinadas ações. Então, eu preciso, por exemplo, entrar em contato com fulano. Eu preciso fazer uma série de ações. E aí eu marco aqui quais delas eu já resolvi. Então, eu vou criando subtarefas para não precisar criar um outro número de chamado para controlar essas pequenas tarefas que são feitas dentro de um atendimento. Então, por aqui mesmo, eu consigo colocar subtarefas dentro desse mesmo chamado. Consigo anexar arquivos. Então, quando um cliente precisa enviar uma informação, uma planilha de dados, ou uma imagem, um print de tela, algo assim, ele pode anexar por aqui. Ou quando eu quero mostrar alguma informação para ele também, eu anexo e peço para ele visualizar essa imagem, esse anexo. Fica tudo aqui nessa abinha de anexos. O histórico são todas as mudanças que vão acontecendo dentro desse chamado. Então, o André mudou a gente de em branco, não tinha ninguém, para Daniel. O André mudou a descrição. Se eu quiser ver a diferença da descrição, qual era a descrição antiga e qual foi a descrição nova. Então, ele fez mudanças no texto que o cliente havia reportado, havia enviado. Eu vejo tem todo um log, um controle dessas mudanças também para não perder as alterações que foram feitas. No fluxo, nessa aba fluxo, eu tenho todas as movimentações que ocorreram aqui em cima no workflow. Então, André moveu para em andamento no dia 18/10 às 17h55. Todas as movimentações do fluxo também ficam registradas. E por último, a gente tem essa aba de vinculados. O que são esses vinculados? Isso aqui
é importante. O Acelerato tem o foco do webinar aqui é falar sobre o atendimento, mas só para dar um preview para vocês do nosso próximo webinar, será sobre a parte de projetos. Então, o Acelerato tem essa característica de controlar tanto a parte de atendimento quanto a parte de projetos. Então, dentro de um chamado, imagine o seguinte cenário. Eu tenho um software, por exemplo, e ele atendo 20 clientes. Desses 20 clientes, enviei uma versão nova desse software e existe um bug, ou existe um defeito que esses clientes encontraram. Imagina que 5 clientes reportaram o mesmo problema. Claro, cada um com seu e-mail, cada um ganhou um número de chamado, mas eu sei que esse problema que eles reportaram, esse problema tem a ver com uma mudança que eu fiz no meu sistema, por exemplo. Então, eu preciso direcionar isso para uma equipe, que aqui a gente chama de uma equipe de projetos, para que esse caso seja resolvido. Então, eu crio uma nova demanda baseada nesse chamado. Então, eu posso ter uma demanda, pode ser 1 para 1, uma demanda para um chamado, ou eu posso ter uma demanda que vai resolver 5 chamados. Então, uma demanda da minha equipe de desenvolvimento, ou na minha equipe de projetos, quando ela for resolvida, eu acabo atendendo 5 clientes que haviam reportado aquele problema. Então, quando eu crio essa demanda, eu escolho qual é o projeto para onde vou direcionar. Então, pode ser equipe de desenvolvimento, por exemplo. Qual é o tipo, se é um defeito, se é um... Aqui esses tipos são cadastrados por vocês, vamos dizer que é um defeito. As categorias que podem ser colocadas. E aqui eu posso colocar uma descrição um pouco diferente do que aquela que estava no chamado. Esse aqui foi a forma como que o cliente reportou o problema. Mas internamente, dentro da equipe, eu posso colocar uma outra mensagem. Ó, por favor, corrigir link da página, sei lá, que está com problema. Então, dentro da parte de projetos, o pessoal vai enxergar dessa forma, e no atendimento, o cliente vai continuar vendo da forma que ele havia aberto aquela demanda. Então, aqui que está uma parte interessante. Se vocês têm o atendimento e também tem a área de projetos, ou trabalham com projetos, ou querem controlar dessa forma, é uma maneira bem interessante de integrar as duas coisas. Então, vai desde o início do ciclo, quando o cliente abriu um e-mail reportando um problema, passou por uma equipe de atendimento que tem um fluxo definido. A equipe de atendimento viu que aquilo realmente era um problema, encaminhou para uma outra área, seria essa área de projetos, e quando a equipe de projetos disse que aquele caso foi solucionado, automaticamente o chamado já é colocado também como solucionado. Então, tem essa forma automática de fazer as coisas, e tem também como vocês configurarem essas ações que são feitas, né, no Acelerato. Então, dentro dos workflows, nós temos, por exemplo, o workflow, o atendimento, que tem aquelas etapas que eu já havia comentado. Temos algumas ações aqui embaixo. Então, por exemplo, quando nós vemos que um chamado realmente teve um problema e ele precisa ser enviado para a equipe de desenvolvimento, quando eu clico naquele botão nova demanda e crio uma demanda vinculada àquele chamado, ele já coloca um comentário no chamado, automaticamente. Seu chamado foi enviado para a equipe de desenvolvimento, você será avisado quando estiver pronto. Então, quando a equipe de projetos colocar que aquilo foi concluído, no chamado ele já coloca posso colocar uma mensagem, ó, seu chamado foi resolvido. Verifique se está de acordo com a sua solicitação. Então, essas ações são formas de automatizar esse fluxo, formas de automatizar o trabalho, essa integração entre atendimento e projetos,
é bem interessante trabalhar com essas ações. Tá? Então, é isso. Dentro do fluxo, é isso que nós temos. Então, dentro da parte de chamados... perdão, não comentei. Né, não mostrei qual é a tela de abertura dos chamados. Né? Deveria ter até começado por aqui. Então, quando um cliente vai abrir um chamado, eu tinha comentado, ele pode fazer por e-mail ou ele pode fazer aqui mesmo dentro da ferramenta. Quando ele faz o login, não aparecem todas essas opções que nós temos como agentes ou como administradores do Acelerato. Ele só vê a área de atendimento e esse botão novo chamado. E quando eu falo do novo chamado, quando eu vou abrir um novo chamado, como eu sou um agente, eu posso definir quem é a empresa. Então, imaginem a situação onde o cliente fez uma ligação, ele não enviou e-mail, ele está no telefone, mas você quer registrar aquela ligação, por exemplo. Então, eu posso falar que dentro da Bluesoft, o André nos ligou. Então, ligação, problema X. E aí falo que aquilo foi uma dúvida. Prioridade média. E coloco aqui os detalhes da ligação. Então, aqui na Bluesoft nós temos o costume de fazer isso. Todas as ligações ficam registradas, então o cliente consegue ter um acompanhamento desses chamados também, de tudo que aconteceu. Mesmo que ele não envie o e-mail, mesmo que ele não entre aqui na ferramenta, nós temos formas de controlar também esses chamados que são por telefone. Então, quando ele fizer o login no Acelerato, caso ele queira a controlar por aqui, vem uma lista de todos os chamados que estão pendentes e todos os chamados que foram recentemente resolvidos para aquele cliente. Bom, o que faltou falar também do dashboard, que é aquela primeira tela que abriu quando a gente iniciou o screencast aqui, o webinar. Dentro do dashboard, a gente tem esses gráficos e temos algumas opções aqui em cima, no lado direito. Então, uma delas é chamados sem agente. Então, temos 22 chamados que não foram colocados um agente. Uma pessoa aqui responsável por resolver aqueles chamados. Esses zeros, chamados suspensos. Como nós configuramos para que não tivessem chamados suspensos, né, todas as pessoas que mandarem e-mail abrem chamados, a gente permite que todos abram chamados, não mostra nada, mas aqui ele mostraria o número de chamados que estão na lista dos suspensos. Chamados com SLA violado, 4. Então, são aquele relatório que eu havia mostrado. Aqui é uma forma fácil de ver o número total. E aqui, tickets impedidos em sua responsabilidade. Então, eu tenho um ticket, um chamado, uma demanda que está impedida comigo. Eu não comentei o que são esses impedimentos, justamente porque eu queria abrir aqui o dashboard e mostrar que existia esse link. Então, dentro de um chamado, por exemplo, chamado 1801, atenção, esse ticket está impedido com você. Então, por exemplo, eu tenho várias pessoas na minha equipe e eu tenho alguma coisa que eu estou dependendo de uma delas para resolver e essa pessoa não se encontra na empresa ou eu não consigo falar com ela, eu posso vir aqui, deixa eu desimpedir. Quando eu clico em desimpedir, ele volta para aquele estado original, sai a mensagem aqui da tela. Então, é um chamado que tá ok. Agora, vamos dizer que eu quero impedir esse chamado com o Daniel. Então, ele mostra, esse ticket está impedido com o Daniel. E aí ele recebe um e-mail. O usuário Luiz te colocou como responsável pelo chamado 1801. Por favor, tomar alguma ação sobre isso. Então, a pessoa fica ciente de que aquilo está impedido com ela. É interessante porque quando eu faço o login, logo que eu fizer o login,
ele já vai mostrar aqui que eu não tenho nenhum impedido comigo. Quando o Daniel fizer o login, vai ver que já existe um chamado impedido com ele. Isso é interessante para pedir para as pessoas ajudem em alguma coisa, ou eu enviei uma mensagem para um cliente e ele não me respondeu, então eu posso colocar, isso aqui está impedido com você. O cliente pode ficar mais atento, prestar mais atenção naquele chamado e vir a nos ajudar. Continuando aqui no dashboard, na parte de baixo, esses gráficos são, nos últimos 30 dias, por exemplo, como evoluíram os nossos chamados. Então, eu tinha 22 chamados pendentes no dia 1/10 e agora eu estou com 7 pendentes. A ideia aqui é sempre que esse gráfico esteja baixo, né? Defeitos cadastrados. Aqui já é dentro da parte de projetos, tá? O número de defeitos, ele aumentou um pouco, caiu, aumentou novamente. Então, são os defeitos cadastrados. Fastlane, histórias, isso aqui são tipos de ticket que são cadastrados. Então, deixa eu abrir uma outra aba com isso. Aqui em configurações, tipos de ticket. É importante mostrar, acho que pode gerar alguma dúvida também. Seria, dentro da área de chamados, por exemplo, nós criamos 3 tipos. Um é o chamado mesmo, que quando ele não está configurado, ele veio por e-mail, por exemplo, num chamado. Uma dúvida, como se fossem categorias, mas é uma outra forma de categorizar esses tickets. Então, dúvidas ou follow-up, que é dentro aqui do Celerato, por exemplo, é quando a gente controla a nossa parte comercial. Se eu estou dependendo de uma resposta de um cliente, quero fazer um controle de relacionamento com o cliente, posso criar esse follow-up. Dentro da área de projetos, só para dar uma ideia, a gente tem aqui demandas, que são dentro dessa área de projetos. Então, são tipos de tarefas do nosso desenvolvimento. Uma dívida técnica, um defeito, um problema com banco de dados, são tipos de demandas que nós temos. Tá? Então, para dar uma review para vocês de o que são esses tipos. Posso criar aqui um novo tipo da área chamados com a descrição, a apresentação. E aí eu defino aqui uma cor, vou salvar. Então, lá na minha lista de chamados, ele já vai colocar com essa cor. Então, eu sei que tudo que tiver na cor amarela, por exemplo, são dúvidas. Tudo que tiver na cor laranja, esse coral, laranja, ele é um chamado. Então, fica fácil de destacar o que é cada uma dessas. Se eu quiser excluir uma categoria, um tipo de ticket desse, eu tenho que dizer para qual outro tipo eu quero transferir os chamados que estiverem vinculados, os tickets que estiverem vinculados com esse tipo. Então, vou jogar para a categoria chamados mesmo, que eu sei que não tem nada. Ok, sumiu aquele tipo e está tudo aqui. Então, dentro do dashboard, a gente tem essas colunas que estão aqui, visíveis. Se vocês quiserem configurar quais são essas colunas para serem exibidas, aqui em cima, nesse link. Então, não quero ver nada disso, não estou trabalhando com projetos, por exemplo. Estou trabalhando só com chamados. Ele vai vir uma coluna só, vai ficar bem simples. Vai ficar um dashboard mais simples. Não, agora eu quero configurar, aí o gráfico fica bem maior. Eu quero configurar todos os chamados e também eu quero ver o que são dúvidas. Então ele vai montar um gráfico com todos os chamados e outro gráfico apenas com as dúvidas. No caso aqui não tem nada cadastrado. Tem uma dúvida cadastrada desses 30 dias e permaneceu. Então vocês definem como querem enxergar. E aqui embaixo tem uma informação interessante, se você quiser colocar numa TV, num monitor para ficar acompanhando, né, esse dashboard.
Nas últimas 24 horas foram criados 4 chamados e resolvidos apenas 2. Então eu sei que eu tenho um saldo de 2 aqui para resolver. Ao longo da vida toda do meu atendimento, eu tive 107 chamados entregues e eu tenho 7 pendentes no total. Então aqui a gente consegue ter essa visão. Aqui embaixo a gente tem um dashboard da parte de projetos também. Não vou entrar no mérito dessa área de projetos agora, para não estender demais também. Então fica a dica e fica o convite também. A gente vai enviar mensagem por e-mail para convidá-los ao próximo webinar, que vai ser sobre a área de projetos e as demais dúvidas que vocês tiverem também. Bom, então é isso, pessoal. A gente está essa parte de atendimento. Perdão. Eu quero abrir aqui para perguntas, se vocês quiserem conversar com a gente ou colocar uma mensagem, uma pergunta aqui, se ficou alguma dúvida, por favor, podem enviar. Só vou comentar sobre um último tema aqui, um último assunto que eu esqueci de mostrar, que é a busca dos chamados, que é bem utilizado também. Acabei esquecendo de falar sobre isso. Dentro dessa busca, eu vou colocar uma mensagem aqui, e-mail, por exemplo. Tá? Onde que ele faz essa busca? Tanto no título do chamado, quanto no corpo do chamado, na descrição do chamado. Então, pode ser essa palavra pode estar no meio do corpo do e-mail que o cliente enviou, e aí ele vai encontrar também. Então, em qualquer lugar que tiver essa palavra, ele vai encontrar. Deixa eu fechar aqui. Bom, tem uma dúvida aqui. Júnior, tem alguma opção de fundir 2 chamados em um só, como no Zendesk, que é uma outra ferramenta, né, de atendimento? Temos casos em que o usuário abre mais de um chamado sobre o mesmo assunto. Por enquanto a gente não tem essa opção, mas está nos nossos planos aqui para ser desenvolvido nas próximas atividades. Ainda não temos essa opção de fundir os chamados. E outra pergunta que pode surgir também é a opção de fundir 2 usuários. Também não temos ainda essa opção. Então, por exemplo, o João, ele está com 2 usuários cadastrados, um com e-mail particular, o outro com o e-mail da empresa, e na verdade é a mesma pessoa. Então, também está nos nossos planos aqui de fazer essa opção de fundir os 2 usuários para que não veja separadamente, né, os 2 cadastros. Okay. Uma outra dúvida que havia surgido, uma necessidade de alguns clientes, na verdade, essas próximas tarefas que nós teremos, né, no Acelerato, uma solicitação que é bem recorrente. Nos últimos dias eu tenho conversado com alguns clientes, o controle de horas de atendimento, que é bem comum, né? Aqui na Busoft a gente não tem esse controle, mas eu vejo que é bem comum para outras empresas. Que é dentro de um chamado, eu consegui definir, por exemplo, gastei 30 minutos nesse atendimento, na parte da manhã, depois ficou dependendo do cliente dar uma resposta. Na parte da tarde, eu dei continuidade naquele atendimento, gastei mais 1 hora e eu preciso controlar que esse chamado já levou 1 hora e meia de atendimento. Então, isso aqui em breve nós teremos, tá uma das próximas atividades que nós teremos, nas próximas melhorias dentro do Acelerato, será essa de controle de horas, né? Também outra necessidade que vem acontecendo, que é bem recorrente, são relatórios, melhoria de relatórios. Então, impressão de relatórios. Eu tenho uma lista de chamados e eu tenho um contrato com o cliente, eu preciso todo mês informar aquele cliente quantos chamados foram atendidos, quais foram aqueles chamados. A gente ainda não tem uma forma de imprimir isso,
essa listagem para você poder enviar para um cliente. Então também será uma das próximas atividades que nós teremos. Tá? A Carolina aqui tá comemorando essa parte do, do tempo de atendimento, do controle de horas, que havia pedido já há algum tempo e a gente vai colocar para fazer agora. Tem uma outra pergunta aqui do Luiz. Tem como acrescentar campos no cadastro de clientes e de usuários, como endereço e outros? Ainda não. Ainda não temos essa opção. Obrigado, Luiz, por ter me lembrado. A gente conversou isso por telefone. Ainda não temos essa opção de ter esses campos personalizados, nem no cadastro de clientes e nem no cadastro de pessoas, de usuários. Mas a gente também não é um negócio tão simples, vamos dizer assim, da gente fazer, vai demorar um pouquinho mais. Estamos priorizando esse controle de horas e os relatórios, mas a ideia é sim ter no futuro essa opção de campos personalizados dentro do cadastro de usuários e dentro do cadastro de clientes. Obrigado pela pergunta. Mais uma pergunta aqui. Júnior, tem alguma previsão de entrega sobre o controle de horas dos chamados? Olha, a gente normalmente tem a gente tem lá um controle de priorização, né, da lista das tarefas que a gente tem das features, né, das próximas features. Esse é o principal item, é o próximo item. Então, vamos dizer que imaginamos que em torno de, no máximo, 2 semanas, a gente já tenha isso pronto no Acelerato, essa parte de controle de horas. Então, assim que estiver pronto, eu vou mandar, a gente pode até mandar para vocês qual é a ideia para ajudarem na avaliação de como ficou, dar um feedback para a gente se está de acordo, se está legal, precisa de alguma melhoria. Então, eu diria 2 semanas, ok? Bom, agora, acabaram aqui as perguntas. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, fiquem à vontade para colocar. Aproveitar também já para agradecê-los, né, a todo mundo que participou. Foi meio, a divulgação foi rápida, né, foi de um dia para o outro, foi bem meio em cima da hora, mas a gente não queria deixar passar esse momento que tem bastante gente interessada no Acelerato, bastante gente conhecendo, fazendo trial, entrando em contato com a gente, pedindo melhorias. Então a gente achou importante já fazer essa gravação. Isso aqui vai até servir para a nossa área de documentação. Não comentei, né, sobre isso. A gente ainda não tem tudo isso documentado, mas estamos criando um portal de ajuda que está ficando bem legal. Teremos uma documentação legal do Acelerato, uma parte de visitas guiadas também, que é interessante. A pessoa, quando entra na ferramenta pela primeira vez, começar a conhecer o Acelerato. Então, em breve nós teremos mais detalhes, né? Caso vocês tenham um feedback também para passar para a gente, ou alguma dúvida, alguma solicitação, vocês podem enviar também para o nosso e-mail, que é suporte@acelerato.com. Estamos ansiosos aí para começar a atendê-los muito bem, resolver os problemas que vocês tenham, criar uma ferramenta ideal para atender os projetos de vocês, a área de suporte de vocês, o tanto quanto a gente está contente de usá-lo aqui na Bluesoft. Essa ferramenta foi criada para o nosso uso, né, para a nossa necessidade. A gente usa muito o dia inteiro. Foi criando conforme a gente queria mesmo, uma interface agradável, algo que fosse gostoso assim, de usar o dia inteiro. E o resultado está sendo bem positivo. Tem muita gente conhecendo agora, entrando em contato. Então, todo feedback que vier é muito importante para a gente. Tá? Só para mostrar aqui rapidamente
O que a gente está preparando de visitas guiadas é isso aqui. Quando a gente vai ter esses ícones de ajuda ao longo da ferramenta, ele mostra, por exemplo, como que eu faço para habilitar as notificações por e-mail. Então, primeiro eu tenho que marcar essa opção como sim, depois preencho os dados do meu servidor de e-mails, usuário e senha. Posso colocar alguns remetentes que eu quero ignorar, então, como mensagem de spam, mala direta, tal, algumas coisas que eu não queira receber, como chamados. E aí basta salvar para que isso tenha efeito. Então, esse é mais ou menos o visual da visita guiada. Essa daqui já está disponível para vocês, ou estará disponível em breve. E dentro do Acelerato a gente vai ter essas caixinhas aqui de dúvidas, esses ícones de ajuda, que facilita. Às vezes você esquece algum conceito e precisa relembrar, e vai estar espalhado ao longo da aplicação esses ícones de ajuda. Bom, para não estender demais, né, queria agradecer novamente a participação de vocês e fiquem à vontade para dar um feedback para a gente e logo em seguida a gente vai enviar o convite para o webinar sobre projetos. Então, gostaria que vocês participassem também, tirassem as dúvidas. Vamos detalhar bem a parte de projetos e explicar como funciona e como funciona novamente essa integração com a área de chamadas, com a área de atendimento. Tem uma pessoa que levantou a mão aqui, Luiz, quer colocar algum questionamento? Ele baixou a mão. Então, a gente vai dar continuidade, né, na próxima semana com esse outro webinar. Obrigado, gente, novamente, e até a próxima.